Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sempre começaremos nossos encontros com a oração ao Espírito Santo, pedindo a Ele que abra nossas mentes e nossos corações para tudo o que vivenciarmos durante o encontro, de modo que a preparação para a recepção dos sacramentos seja enriquecedora e nos leve ao crescimento de nossa fé. O nosso livro-tema, em que todas as nossas aulas estarão baseadas, será o Catecismo ao Alcance de Todos, de Dom Zeno Rastenteufel, bispo no Rio Grande do Sul, que fez um resumo de cada capítulo do Catecismo da Igreja Católica promulgado a partir do Concílio Vaticano II, para o jornal Mundo Jovem que ele dirigia na PUC do Rio Grande do Sul. Ele escrevia uma coluna no jornal e viu ali uma oportunidade de apresentar para os jovens estudantes o Catecismo da Igreja Católica. Assim ele foi resumindo e publicando cada capítulo do Catecismo. Ao final, ele compilou em um livro cada capítulo publicado, porque viu ali uma oportunidade de tornar o conhecimento de nossa fé mais acessível a todas as pessoas. Nós enviaremos para vocês, durante a semana, através do Zap do grupo, o capítulo correspondente ao encontro realizado naquela semana, para que vocês possam lê-lo e fixar mais o tema apresentado. Temos ainda o Catecismo da Igreja Católica, caso queiram aprofundar aquele capítulo. Você pode ter um exemplar do Catecismo, o que seria muito bom, mas ele está em PDF na internet e vocês podem baixá-lo ou simplesmente consultá-lo quando houver necessidade. E por fim, a Bíblia será o nosso principal livro, pois trabalharemos nela todos os encontros e também durante a semana. Atualmente, temos muitas versões da Sagrada Escritura, como a de Jerusalém, a Ave Maria, a Pastoral, a CNBB, a Peregrino, etc. Não importa a versão que vocês tenham, apenas que seja uma Bíblia católica. Cada versão é dirigida a um público-alvo, por isso a tradução apresenta algumas diferenças nas palavras usadas, mas o importante é que a mensagem é a mesma. Vocês também têm acesso à Bíblia na internet. Apenas têm que escolher um site católico. Basta que na busca coloquem Bíblia Católica Online. O programa do curso preparatório para a recepção dos sacramentos da iniciação de jovens e adultos aborda o Catecismo da Igreja Católica, com um período de pré-catecumenato. E o que é pré-catecumenato? O termo catecúmeno era usado para aquele que recebia
instrução preliminar em doutrina e moral, para ser admitido entre os fiéis na igreja primitiva. Trazendo o termo para os dias de hoje, teremos um período em que vocês ainda não são reconhecidos como catecúmenos, ou seja, ainda não começamos a abordar o catecismo, por isso, pré-catecumenato. Neste período de pré-catecumenato, vamos dar algumas informações sobre a Bíblia, como, por exemplo, encontrar um livro, procurar uma citação bíblica, etc. Também apresentaremos um resumo dos livros do Antigo e Novo Testamentos. Logo após este período, haverá o rito da passagem de vocês ao catecumenato, quando na missa, após a comunhão, vocês receberão um cordão com o crucifixo, que é o símbolo do cristão. Adentrando no catecumenato, começaremos pelo credo apostólico, vendo cada artigo de nossa fé nele contido. Quando, então, no final do estudo do credo, haverá um segundo rito, o da entrega da oração do credo, no momento da missa em que o rezamos. Seguiremos com os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Depois vem o quesito oração, quando serão apresentadas as orações do Pai Nosso, da Ave Maria, do Terço e a missa parte por parte. Vocês então participarão do terceiro rito, que é o do Pai Nosso, com a recepção da oração do Pai Nosso no momento da missa em que o rezamos. E por último, veremos os 7 sacramentos da Igreja. Esta preparação termina com um encontro de formação na catedral e uma manhã na paróquia para a confissão. Quando então, no domingo de Pentecostes, serão ministrados os sacramentos da Eucaristia e da confirmação. E se houver entre os catecúmenos algum candidato ao batismo, este sacramento lhe será dado em data anterior ao domingo de Pentecostes. Nossas aulas serão online todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas. Nós abriremos a sala de reuniões a partir das 18h50. Pedimos que vocês entrem durante estes 10 minutos para podermos começar as aulas exatamente às 19 horas. Se alguém estiver atrasado, nos avise por zap para que comecemos a aula e depois poderá entrar sem problema. Apenas não nos deixem esperando para começarmos a aula. É importante que comecemos às 19 horas para terminarmos às 20 horas. Teremos também aulas presenciais, que se darão na Igreja Nossa Senhora do Brasil. E a presença também é obrigatória, tanto nas aulas virtuais como na presencial. Nossos encontros presenciais são muito importantes para podermos nos conhecer pessoalmente, para a interação do grupo e criar um vínculo com a paróquia que o está recebendo para esta preparação. Estes encontros presenciais se darão sempre 1 hora antes de algumas missas da paróquia. E após o encontro, seguiremos para a missa dominical com o intuito de apresentá-los à comunidade e também servir de estímulo
para outras pessoas que não têm a iniciação cristã completa e vejam que não há limitação de idade para completá-la. Como eu disse, a presença é obrigatória, porque em todos os nossos encontros vocês receberão formação. As nossas aulas estão previstas para ter uma duração de 1 hora, mas pode ser que em algum dia o assunto debatido nos leve mais uns 10 minutos. Mas para que possamos nos manter dentro do horário programado, é importante começar às 19 horas em ponto. Nos 30 minutos primeiros, ou seja, das 19 às 19h30, haverá a apresentação de um tema por um dos catequistas. Nos 30 minutos finais, ou seja, das 19h30 às 20 horas, será o espaço de vocês apresentarem suas dúvidas, comentarem o tema abordado no encontro e fazermos uma reflexão de um texto do Evangelho. Toda semana será enviada uma tarefa, 1 ou 2 passagens bíblicas, para que vocês leiam e reflitam, de modo a debatermos no encontro seguinte e assim possamos crescer no conhecimento de Jesus. Porque nós só amamos aquilo que conhecemos, e quanto mais conhecermos Jesus, mais o amaremos e o seguiremos. Enviaremos também, após o nosso encontro, como já foi dito, o capítulo do livro referente ao tema abordado, de modo que, relendo, vocês possam fixar melhor e até marcar pontos nos quais vocês fiquem em dúvida, para que sejam colocadas essas dúvidas no encontro seguinte. O importante é vocês aprenderem e não ficarem em dúvidas de pontos de nossa fé. Os encontros irão de hoje até o final de novembro ou princípio de dezembro. Depois faremos uma parada para as festas natalinas e as férias, retornando em fevereiro e indo até o final de maio ou princípio de junho, dependendo do dia de Pentecostes, que varia a cada ano. Vocês precisam providenciar, neste tempo de setembro a janeiro, a certidão de batismo, para me ser enviada uma cópia até fevereiro. Estamos avisando com antecedência, porque alguns não têm mais a certidão de batismo, e aí vão precisar ir à igreja em que foram batizados e pedir uma declaração de batismo com a finalidade de receber o sacramento da confirmação. Alguns alunos ainda não completaram a sua inscrição e, por isso, enviaremos pelo grupo a ficha de inscrição em Word, para que vocês possam abrir, preencher e enviar para o meu Zap particular. Colocarei meu número no Zap para facilitar. A crisma de vocês será na Catedral Metropolitana de São Sebastião, na missa da solenidade de Pentecostes. Mais próximo, daremos todas as informações para vocês. Temos alguns avisos importantes para dar a vocês. Durante todo o encontro,
vocês devem manter o vídeo aberto. Ele será o aval de sua presença e participação. Durante todo o encontro, devem manter o microfone fechado para evitar microfonia. Todavia, na segunda metade do nosso encontro, no momento da nossa conversa, poderão e deverão abri-lo toda vez que quiserem dizer alguma coisa. E nós esperamos que vocês falem muito, que haja muita troca entre nós. Mas, infelizmente, vão ficar no abre, fecha, abre, fecha. Vai falar, abre, acabou de falar, fecha. Justamente para evitar essa microfonia. Uma prática boa é ir anotando durante toda nossa exposição os pontos que querem um maior esclarecimento. Porque muitas vezes no final da apresentação não nos lembramos mais do que queríamos aprofundar. Então, se nós tomarmos nota naquele momento, escreve uma palavra, alguma coisa assim, e aí no final vocês já têm como se lembrar o que querem perguntar para nós. Hoje nós paramos por aqui e vamos abrir para perguntas.